Fala, meu povo, tudo bem? Começando mais um Let's Go Cast. Hoje nós temos aqui a presença ilustre do nosso amigo Maurício Copertino, treinador do Sub-20 do Santos. E a gente vai falar muito sobre Santos, sobre categoria de base, sobre todo o trabalho que ele está implantando dentro do Sub-20 hoje. Antes eu queria lembrar vocês sobre o projeto social do Futebol contra o Câncer, que o Let's Go Cash é ligado, todo o trabalho que a gente está fazendo. Quem não conhece, entra lá, @Futebol contra o Câncer, procura um pouquinho lá no Instagram, quem puder ajudar, ajude. Queria agradecer a Flick Authority, que mandou essa camiseta aqui para a gente estar apresentando o programa hoje com o Maurício. Eles olharam lá e viram, pô, o Maurício é o cara mais elegante que tem dentro do futebol, então eu vou mandar uma camiseta à altura para você estar lá apresentando o programa. Queria agradecer ao Léo, agradecer a todo mundo. E vamos ao que importa. Vocês estão aqui para escutar o Maurício, não a mim, um cara que se comunica muito bem, fala muito bem e sabe tudo de futebol. Um cara super estudioso, um cara que eu conheci e eu tenho o prazer de estar com ele bastante tempo, e esse pouco tempo que a gente está vivendo junto eu tenho aprendido muito sobre muitas coisas, principalmente sobre futebol. Maurício, obrigado por você estar aqui de novo, e hoje falando sobre Santos e categoria de base e tudo mais. Muito obrigado mesmo aí pelo seu tempo. Ô, Davi, grande abraço, prazer estar participando novamente do teu programa, né? Eu acho que obrigado pelas palavras, e é sempre bom estar batendo papo com um cara que se preparou muito também agora para apresentar, né? O Let's Go Cast, e também é um profundo conhecedor, porque você é um ex-atleta, né? Então isso aí engrandece muito o nosso assunto aqui, fica mais fácil a comunicação. É isso aí. Bom, vamos lá, deixa eu te fazer uma primeira pergunta assim de abertura, já importante. Como que é voltar ao clube onde tudo começou para você? Cara, tem sido assim momentos maravilhosos, né? Hoje fazem 3 meses que eu fui contratado pelo Santos Futebol Clube para dirigir a equipe do Sub-20. Tem sido um enorme déjà vu desde o primeiro momento, né, que eu tive a reunião com o Quaresma, que foi o profissional que me contratou, junto com o presidente Marcelo Teixeira, né? Então, quando eles vieram fazer o convite para mim, já foi uma felicidade imensa, né, de ter tido essa escolha por parte da diretoria, né, cara? Então, fiquei muito lisonjeado, né? Eu sou da cidade, todo mundo sabe que eu sou um ex-menino da Vila, né? Com 14 anos eu ingressei nas categorias de base do Santos, e realmente hoje, estando trabalhando com a equipe Sub-20, tem sido momentos assim especiais, principalmente no início, né? E de muitas memórias importantes, né? Desde o meu início como profissional de futebol. E hoje, trabalhando com a base, quais são os principais desafios que você tem para essa formação de novos atletas? Porque a gente viveu isso, igual você falou, o nosso tempo foi diferente e hoje o tempo mudou novamente e você está nesse grande desafio agora que é na categoria de base. Sem dúvida, isso tem sido realmente desafiador, né, no âmbito profissional. Como você bem disse, a nossa época de base era muito diferente da época atual, né, da rapaziada nova, e eles são outros jogadores, outra geração, né, com a introdução da internet e outros costumes que eram diferentes do nosso período quando a gente era jogador de base, e que tem sido um enorme aprendizado para mim como profissional, né? Como todos sabem, eu sempre trabalhei com categorias, com a parte profissional dos clubes, né? E essa é a primeira vez que eu sou um treinador de base, né? Que eu tenho essa oportunidade. Para mim tem sido um aprendizado fantástico, enorme, experiência com todos os processos, né, que a gente sabe que tem que ter a base, que tem que ter um jogador dessa idade, é um jogador que está na iminência de se tornar profissional, né, cheio de sonhos, com a parte toda que envolve hoje um atleta de futebol, né, a sua staff, os seus sonhos, uma série de coisas, agregado com você montar uma equipe de futebol, agregado com você ganhar partidas, agregado com uma série de coisas que você tem que se superar, né, junto com a sua comissão técnica, e procurar caminhos para fazer que isso aconteça. E ainda nessa pergunta que eu te fiz, como que é
a sua situação é muito difícil lidar com um jogador hoje de base, porque tem toda essa questão aí que você falou dos staffs, das pessoas que estão ali, como que é isso? É fácil para ti? Como que é essa... Não, tem sido muito tranquilo, sabe? Eu não tenho tido nenhum tipo de situação assim que eu falo, pô, que situação difícil. Não, a única coisa que eu acho que o Santos está, através do Santos clube, né, como clube, está se reestruturando, que eu acho que isso é importante para dar umas condições melhores para nós profissionais podermos desenvolver os atletas, né? Mas na questão, o âmbito de você lidar com o jogador, não, tem sido muito tranquilo. Os jogadores do Sub-20 têm entendido perfeitamente, né, a nossa linguagem, o que a gente tem tentado passar para eles, né? Eu acredito muito no dia a dia, né, do trabalho, e eu sou muito prático, né? Como eu falei para vocês anteriormente, eu fui um ex-atleta que me preparei, né, que quando eu me preparei muito na parte contextual para poder lidar nesse momento com essas situações que vão acontecer na nossa vida profissional, né? E quando eu vim trabalhar no Santos, eu já sabia que teria algumas dificuldades, principalmente nessa questão de CT, de treinamento, de campos, né? E isso está sendo solucionado com a nova estrutura que o Santos está tendo para a base, diga-se por sinal maravilhosa, né? Com um campo novo, com a estrutura física toda nova, que vai dar muitas condições para todos nós podermos estar desenvolvendo os jogadores. Mas no aspecto de lido com os jogadores tem sido tranquilo, lógico que é uma mudança, né? Sim. Porque quando você troca de comando, um treinador é diferente do outro, mas eu acredito que as coisas que a gente tem implantado lá dentro têm sido muito bem aceitas pelo grupo. E como que tem acontecido essa mudança desde quando você chegou para implementar o seu estilo de trabalho, o seu raciocínio? Como é que foi esse processo? Eu acho que, como toda mudança, né, eu acho que gera um pouquinho de desconforto, né? Normal, porque cada um tem a sua ideia, eu tenho o meu jeito de trabalhar, né, tenho minhas ideias. Como eu te disse, eu acho que o Santos Futebol Clube ele tem um DNA muito forte e realmente é de verdade isso que eu vou falar, né? Quando eu cheguei, eu fiquei impressionado com o número de jogadores muito bons na parte técnica, sabe? Realmente o Sub-20 do Santos tem jogadores assim que eu falei, pô, eu tô acostumado a trabalhar com profissional, mas é tão legal você quando chega num clube que o jogador, você vê que o jogador sabe jogar futebol, né? Que as qualidades técnicas dele realmente te enchem os olhos. Eu fiquei realmente impressionado com esse número de jogadores, né? E ao mesmo tempo, como eu te disse, eu tive que colocar algumas ideias, principalmente em relação à competição, né? Você está competindo nos jogos, né? Que é uma situação que o jogador de base, eu percebi muito isso nesses meus 3 meses, né, de trabalho, que a gente precisa ter esse foco melhor, né? Em competir, em ter coragem de você ir para os jogos para poder ganhar, né? Implantar coisas comportamentais que são importantes no processo de formação também. Não basta só ter qualidade técnica, né? Eu acho que esse tipo de situação, eu como ex-atleta, consegui identificar muito fácil, né? E junto com toda a minha comissão técnica, a gente tem conversado e eu acredito que esse comportamento dos jogadores e da equipe sub-20 tem mudado muito para positivo e a gente tem ficado muito feliz com essa reação deles, né? De estar realmente começando a pensar como profissional, como eu sempre disse desde o começo, né? Eu não vejo mais a categoria sub-20 como jogadores de base. Eu vejo já eles preparando-se para ingressar em equipe profissional. Pegando o gancho nisso que você falou agora, então me responde, qual que você acha que é a importância hoje de um treinador sub-20 nesses grandes clubes, Santos, Palmeiras, qual que é a importância que um treinador hoje sub-20 leva? Qual que é a responsabilidade que ele tem? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, sabe? De você escolher um profissional, né? Que tenha essa visão. Porque um atleta hoje de sub-20, ele não pode ser tratado mais como um atleta de base. Ele tem que ser tratado realmente como um atleta já preparando para ele já ingressar no profissional a qualquer momento, né? Nós tivemos alguns casos aí, já que o Kleber Xavier subiu para o profissional, né? Então o Juninho,
o Luca, que já estava lá com mais recorrência, o Xavier, né? Tem ido vários jogadores trabalhar lá com o Kleber, que ele tem oportunizado para treinos. Então o jogador tem que estar preparado para isso, né? E eu vejo que, pelo menos no meu caso aqui, né? Como treinador profissional, eu acho que foi um casamento muito bacana com a equipe sub-20 do Santos, né? Porque deu esse contraste dentro do grupo, né? De não tratar os meninos como só categoria de base. Falar para eles a real. Olha, a partir de agora, eu vou tratar vocês como trata lá o profissional, porque eu acho que vocês têm que ser preparados para isso. Eu não posso tratar vocês como um menino da vila. Eu tenho que tratar com vocês como um menino da vila, mas também com espírito de vencedor, mas também com espírito de competir, com espírito de grupo, para vocês chegarem lá o mais preparado possível para poder vocês ficarem lá. Não, exato. Eu te fiz exatamente essa pergunta porque eu também acho que é uma responsabilidade muito grande, é uma coisa que ali é como já o primeiro passo profissional. Então o cara já tem que estar ali e tem que estar preparado para aquilo que ele vai enfrentar. Não chegar lá e quando chegar aí ele vai de repente mudar a mentalidade dele. Então eu acho que tem que ter um cara competente, como o Santos está com você agora, para que ele, quando chegar lá, já vai ser um processo mais que ele entenda um pouco mais do que ele está fazendo, vamos dizer assim. E a respeito do que você falou agora, que o treinador principal puxa os jogadores e tal, isso, como é que ele faz isso? É uma coisa que já é programado dentro do cronograma do clube, chama a molecada ali, fica uma semana, explica um pouco para a galera que não sabe como é que funciona, como que isso funciona. Essa transição, o Kleber Xavier é um cara também que já trabalhou com base, Sim. né? É um cara que também tem uma expertise muito grande, né? Um dos caras mais preparados aí em relação a processos também dentro do futebol brasileiro, né? Um cara muito competente e ele tem feito isso com muita constância, né? Sempre estamos falando, principalmente nos pós-jogos da equipe sub-20, ele tem acompanhado, ele tem o Vinícius, o César Sampaio, o próprio Matheus, que acompanham muito, né? Os jogos da categoria sub-20. Esse conhecimento dos jogadores também, ele sempre está tendo, porque ele sempre está puxando os jogadores para trabalhar e para treinar lá, completar o trabalho deles. Então, eu acho que isso daí facilita muito o trabalho dele. E essa transição tem sido muito tranquila e constante, né? Que eu acho importante. Então, o atleta vai lá, trabalha com ele, volta, joga comigo. E a gente tem conversado bastante e batido nessa tecla, né? O jogador ir, para ele conhecer, a gente troca informação sobre características, ele me fala algumas situações em relação ao processo de modelo de jogo dele, para também eu estar aplicando aqui no meu trabalho, para facilitar o trabalho dele, ver os jogadores e puxar para o profissional com a mesma plataforma, né? Em relação a alguns princípios. Então isso aí tem sido muito legal, sabe? A nossa comunicação. E tem facilitado um pouco para poder jogadores jovens está indo lá e de repente ficando. Lógico que o processo do profissional é um pouquinho diferente, né? Ele também está na construção do trabalho dele lá. Mas eu não tenho dúvida que quando a coisa começar a engrenar de verdade, aí esse processo vai ficar mais facilitado. E como que é a questão, por exemplo, do Lucas que você falou, outros jogadores que já foram, o Robinho Júnior agora que também andou participando bastante. Quando você tem, vamos se dizer assim, entre aspas, essa perca desse jogador para o teu elenco, como que é? Tem que fazer a reposição rápida, como que isso muda o teu trabalho? Não, eu acho que o sub-20 é feito para servir o profissional, né? Em nenhum momento lógico que eu perco grandes jogadores que são puxados para a equipe profissional, mas faz parte do processo. E o treinador de base, o treinador de sub-20, ele tem que estar já meio que preparado para essas situações, né? Afinal de contas, eu também tenho 45 jogadores, né? Então, por falta de opção, não é. Vai ter. Com certeza, isso daí vai ser facilitado pelo número de atletas que eu tenho no grupo. No meu caso, aqui no Santos Futebol Clube, né? No Sub-20. Então, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Acho que o profissional, quando o Kleber puxa jogadores lá para cima, eu acho que eu fico feliz, né? Pela oportunidade que está dando um jogador que estava trabalhando conosco. E o meu trabalho é descobrir um outro jogador, descobrir de repente uma outra plataforma de jogo para encaixar dentro dos jogadores que eu acho que são os mais que estão mais preparados para ingressar à equipe titular.
Show. E essa minha pergunta vem ligada a essa que eu vou fazer agora. Você segue pro profissional. Você faz o mesmo processo com a molecada que está vindo? Você também vai lá e, poxa, pô, isso aqui é interessante para mim, vamos antecipar, vamos trazer ele antes. Como é que funciona? Tem feito, tem sido dessa maneira. Agora mesmo no jogo contra o Juventus, sábado, né? Eu tive o João Pedro, um goleiro, que tem 16 anos e foi titular da minha equipe no jogo contra o Juventus, né? Então, a gente tem entendido também o processo de transição do sub-17 para o sub-20, né? O Basílio e o Axel, que são meus dois auxiliares, têm ido constantemente ver treinos e jogos da equipe sub-17, preparando já para esse processo de transição, porque tem muitos jogadores de 2008 que daqui a 6 meses vão virar 2000, já vão virar sub-20. E então a gente já está preparando esse tipo de situação, né? Lógico que com menos frequência, porque como eu tenho 45 jogadores, às vezes eu nem utilizo. No caso específico do João, né? Foi um caso porque eu só tenho o Falcão machucou, que é o meu titular, e eu tenho 2 jogadores, eu precisava observar um jogador do sub-17. Então, nas outras posições eu tenho observado que tem bons jogadores, mas que no momento, pelo número excessivo de jogadores que nós temos no nosso plantel, não tenho conseguido trazer mais jogadores do sub-17. Aí continua esse ciclo. Por isso que sempre revela um e traz outro, revela um e traz outro. É uma equipe que tem, né, da comissão técnica, que vocês estão ali sempre em reuniões, se comunicando, para que vocês possam efetivar o melhor trabalho possível, para que no final das contas o clube venha a sair com novo Diego, novo Robinho, né, novos jogadores, para que o Santos tenha frutos, como você fez isso já em outros clubes, né? Já tem a maestria de pescar aí no aquário. E o que torna um atleta ser extraordinário, um jogador ser, putz, esse cara é muito bom, não só o potencial dele como atleta em si, tipo agilidade, a habilidade dele, ou é um todo assim que é analisado para que esse cara fale, putz, esse cara aqui é um cara muito bom, vai pro profissional, vai lá e vai jogar igual outros jogadores que já teve aqui no Santos que se despontaram muito bem. É só o dentro de campo dele, ou algumas coisas fora de campo também torna essa decisão mais fácil ou mais difícil? Hoje, Davi, cada vez mais exige-se do atleta não só qualidade técnica, né? Lógico, o Santos tem esse DNA, então aqui a primeira coisa que é vista é a qualidade técnica, sim, né? Mas tem outras valências que são muito importantes quando você fala de um jogador de mercado de alto nível, né? Então, a parte física é importante, a intensidade do jogador, as suas atitudes, o bater campeão várias vezes, né? O cara acostumado a ganhar títulos na base, faz com que ele incorpore isso, e quando ele vai pro profissional ele chega com o espírito de vencedor, já está acostumado, né, cara? Então, isso são situações que principalmente eu via quando eu trabalhava na seleção brasileira, né? Todos os jogadores que eram de mercado para nível internacional, eu via que essas valências eram importantíssimas, né? Porque os representantes das equipes europeias, das equipes que vêm contratar um jogador de 17 anos, né, que antecipou isso, né? Então hoje o jogador, quando ele é sub-20, ele já não e está batendo já ali 19, 20 anos, né? Ele já está um pouquinho já fora dessa situação, porque hoje o cara, quando tem 17 para 18 anos, e os caras já estão buscando esses jogadores aqui no Brasil, né? E isso é uma situação que eu tenho alertado muito a eles, né, para que esse tipo de situação aconteça realmente de verdade, porque eles precisam ter opa, vamos que agora é a hora decisiva da sua vida profissional, né? Então isso daí a gente tem percebido, eu acredito muito nesse tipo de jogador de alto nível, prateleira de cima, né? Quanto mais incorporar essas valências o mais cedo possível, mais ele se torna um jogador
que não só mire a equipe profissional, mas também desperte o interesse internacional. E quando você chegou no Santos e foi lá assumir, foi dar o seu primeiro trabalho, qual foi a sensação que você teve de chegar no Santos? Você tem toda essa história que você já teve no Santos, toda a sua passagem e tal, e está assumindo um sub-20, que é uma responsabilidade muito grande. Qual foi a sensação que você teve? E também, quais as experiências internacionais que você teve te ajudaram para você passar por esse desafio aí e tá trilhando o caminho que você está tendo no sub-20, que está indo super bem? Davi, eu acho que todos os trabalhos anteriores, de alguma forma, me formaram como profissional de hoje, né? Como treinador de hoje. Então eu acho que dentro da categoria, quando a gente iniciou esse processo de trabalho, né? A primeira parte assim foi esse número de jogadores que me deixou um pouco, né? Falei, 45 jogadores eu nunca tinha tido essa experiência de trabalhar, né, com esse número de atletas. E isso realmente eu demorei um pouquinho para me adaptar, porque a gente tem que dividir o campo, né? Então, de 45 jogadores, eu tenho que preparar a equipe que vai jogar. O Basílio e o Axel fica me dando suporte, o Basílio cuida do outro grupo, porque são três treinadores de futebol, eu considero, né? E isso tem me ajudado muito, junto com toda a comissão técnica, a gente tem feito essas divisões que têm facilitado o trabalho. Como eu te falei, isso foi a primeira coisa que eu fiquei, né, que eu tive que me adaptar. Do restante, cara, foi normal, porque quando você lida com futebol e começa a preparar as equipes, para mim isso é tranquilo, né? De montar sua equipe, estruturar taticamente, e ver os jogadores que encaixam melhor dentro do sistema que você quer colocar. No começo eu estava com um pouquinho mais de dificuldade porque eu não conhecia os jogadores, né? Não conhecia muito, troquei muita ideia com a minha comissão, mas uma coisa é você escutar e outra coisa é você visualizar e perceber, teve as suas decisões pela tua cabeça. Então, isso demorou um pouquinho, uns 10 dias para mim poder estar conhecendo, né? Participando de 2 jogos e ali eu já comecei a tirar minhas conclusões. E depois foi tranquilo, né? Essa montagem de grupo, escalar a equipe, montagem de treino, isso para mim é tranquilo e foi de uma forma natural que aconteceu. Show. E sobre dentro do campo agora, a sua parte tática, como que é você colocar dentro da cabeça de um atleta sub-20, uma molecada que está ali, trabalhando contigo dia a dia, o que você quer? É mais fácil? Uma molecada tá ali, como você falou, pô, já são um cara que sabe jogar muito bem futebol, o cara que tu, pô, olhei e falei, impressionado, os caras são bons. É mais simples ou você achou que ia ter mais dificuldade? Como é que é o seu dia a dia ali no trabalho, todos os dias ali de treino? Você vai lá, pô, quero dar esse tipo de treino, o cara vai lá, aceita, pô, beleza, vamos, tal. Alguém vem, professor, vem cá, pô, aqui, como é que funciona? É assim, o que eu faço? Como é que é essa questão de dia a dia? Não, eu fui muito claro, eu expus não tinha como eu ser diferente de chegar no Santos Futebol Clube e não jogar com uma equipe ofensiva, né? Mesmo porque eu gosto desse tipo de jogo e os jogadores que eu tenho na mão, eu tenho que jogar ofensivamente, não tem como o tipo de jogador que eu tenho, com a característica dos jogadores que eu tenho no Sub-20, eu jogar no modo mais fechado, retrancado, né? São meninos que gostam de atacar, que gostam de jogar futebol, então essa primeira percepção do profissional Maurício Copertino foi clara, né? Então a equipe que eu monto, que a equipe que eu coloco para jogar é sempre numa plataforma bem ofensiva. Eu já cheguei a jogar com 5 atacantes, né? Com 4 atacantes. Então eu acho que dentro do que eu penso sobre futebol foi tranquilo em relação a isso. E os jogadores também, lógico que no começo, como eu te falei, é uma adaptação, é um conhecimento de ambos os lados, tanto do jogador com a gente, como nós como profissional, treinador, conhecendo cada um individualmente, né? Mas eles entenderam perfeitamente esse tipo de proposta, né? Vamos jogar para frente, se preparem, né? Eu gosto de pontas, eu gosto de centroavante, eu gosto de meias, né? Meia direita, meia esquerda, eu gosto de volante que saiba jogar futebol,
né? E hoje mudou um pouco a concepção de defesa da minha época para agora. Agora os zagueiros são Muito, construtores, né? Muito. Eu, se eu fosse construtor, então, eu ia construir um prédio, né, cara? Eu ia trabalhar de pedreiro, alguma Não coisa. só você, né? Não vamos nem falar nomes, né? Não, tô falando por mim porque eu posso falar por mim, né, cara? Então, assim, na minha época, como jogador, você era uma situação muito fora da realidade. Um zagueiro construir jogo, pô. Foi o cara maluco. Tá maluco, o treinador te tirava na hora. Na hora, né? Hoje não, hoje eu tenho que ter essa percepção que hoje o meu zagueiro ele tem que saber jogar, né? O meu goleiro tem que saber jogar. Então, eu acho que hoje o time todo tem que saber jogar para você poder colocar suas ideias em prática, né? Não tem como hoje um cara que não joga futebol participar de um jogo de nível que são exigidos hoje, na parte técnica principalmente, né? Então isso foi muito tranquilo. E para rapaziada conseguir visualizar e entender um pouco sobre continuar nesse assunto que você está falando, de zagueiro e sair jogando, hoje em dia tem que ser assim. Explica mais ou menos um treino que você faria com a galera, o que você daria para ele. Pô, vamos treinar agora uma saída de bola. Como que eu faço aqui uma saída de bola com a rapaziada para que eles entendam um pouco, quem tá em casa vendo isso. Porque a galera vê o jogo, né? Não vê o dia a dia, não sabe como que a gente trabalha, não sabe como que é. Como que você daria um trabalho para a rapaziada da defesa para sair jogando assim? Não, essa organização ofensiva que já inicia já pelo jogo, quando, um exemplo, um tiro de meta, né, que você tem a posse de bola, já é uma organização ofensiva. Então, dentro das tuas estruturas de treino, você já inicia, né, pode ser um 10 contra 10, né, como se fosse um coletivo de antigamente, sim, só que você trabalha na metade do campo. Então, a outra equipe marcando pressão e você fazendo a sua organização ofensiva, iniciando o jogo e parando, né? Tendo as opções que você acha que é pertinente, corrigir o volante, porque o volante joga muitas vezes de costa e recebe essa bola de costa, então posicionar o corpo dele, o momento que ele tem que dar de primeiro, o momento que ele pode dominar, né? Então algumas coisas, o momento que o zagueiro tem que segurar a bola, ou o goleiro segurar a bola para a gente fala, temporizar e de repente desequilibrar a equipe adversária num ataque de um atacante ao goleiro que sobra o zagueiro. Então, hoje em dia é uma série de vertentes que tem para você criar seus treinos, sabe? São infinidade de treinos que você pode fazer para melhorar, né, essa construção, né? Então, acho que cada profissional tem a sua ideia, eu tenho algumas, né? E eu sou muito prático nisso daí. Às vezes, no dia a dia a gente vai montando, mas conforme a equipe vai jogando, isso vai fluindo mais natural. Os jogadores se conhecem mais, conhecem a nossa característica. Então, isso daí vai cada vez mais fortalecendo dentro do grupo. É isso aí. E agora falando sobre Santos, campeonato que vocês estão disputando, participando, o que você fala sobre os seus objetivos hoje lá no Sub-20 do Santos? Os objetivos sempre foram desde o início, né, que eu cheguei na categoria, de competir para ganhar, né? Não tem outro discurso para falar para a rapaziada, além de desenvolvê-los, né, individualmente como jogador de futebol, também desenvolver a parte coletiva do jogo, lógico, que isso daí é fundamental, afinal de contas é um esporte coletivo, e colocar as metas, que era o Campeonato Brasileiro, né? Infelizmente no Campeonato Brasileiro a gente terminou em 9º lugar, não classificamos entre o G8, mas eu fiquei muito feliz com a evolução da equipe, né? Dentro da competição, eu acho que foi uma competição muito importante, onde nós atuamos com 8 jogadores jogadores 07, que é o primeiro ano da categoria, né? Então isso me deixa muito otimista para um futuro, né? Porque quando você enfrenta jogadores 05, 06, né? Que existem muitas equipes, as principais equipes jogaram com a maioria dos jogadores 05, né? Caso do Palmeiras, caso do Red Bull, caso do Flamengo, são jogadores assim que já estão no último ano deles, né? E eu só tinha 3 jogadores 05, né, dentro desse meu time titular. Que é o último ano, né? Que é o último ano. E 7 jogadores 07 que foram oriundos, que vieram da transição do Sub-17, né? Então, por um lado,
Lógico que a gente fica triste de não ter classificado. Fiquei em nono lugar, como eu te falei, a 2 pontos do oitavo colocado. Mas nos deixa muito otimista que a gente participou de jogos importantes contra equipes que estavam no G8 e tivemos sucesso. Ganhamos partidas muito bem. Então mostra uma maturidade desse elenco e para futuras competições agora, a próxima competição que a gente está disputando, o Campeonato Paulista, entrar continuando o trabalho, né, forte para pensar em título. É isso aí. Você que está todo dia lá trabalhando com a rapaziada, tem algum nome que você acha que vai entrar aí nos holofotes? Ou já tá toda a molecada que você acha que tem potencial hoje, né? Porque você sabe que futebol é muito assim, né? Hoje é um, amanhã é outro. Exatamente. Você é um cara que tem um olho clínico muito bom. Você acha que tem alguém que você fala, pô, tem menino que tá se destacando, tem menino que pode chegar ainda? O que você diz? Seria muito injusto eu falar aqui de nomes individualmente, mas eu tenho realmente jogadores muito bons dentro da minha categoria que podem facilmente ingressar na equipe profissional, sabe? Nesse momento estão lá o Juninho, estão o Lucas Meireles, né? Mas eu acho que dentro do meu grupo de jogador tem ótimos jogadores. Eu não posso aqui apontar para um ou outro mesmo, porque é isso que você falou, né? É muito difícil você cravar na base, né? De repente um jogador. Quando eu cheguei, eu tinha ideia de alguns jogadores lá que estavam no grupo 3 ali. Hoje esse cara já é titular da minha equipe. Então, o futebol ele tem essas alternâncias, né? E hoje eu penso uma coisa de um atleta, mas na base isso muda repentinamente em 1, 2 meses. O que eu posso te garantir é que tem ótimos jogadores, né? Eu posso citar aqui uma posição muito fácil para mim, né? Que eu tenho 3 jogadores que são realmente tecnicamente excepcionais, né? E seria o perfeito isso acontecer em todas as categorias de base, que é um jogador 07, um jogador 06 e um jogador 05. Da mesma posição. Passa o ano, vai ter um, depois tem outro, depois tem outro. Exato, esse é o perfeito, é o cenário perfeito. Melhor possível. Né? Que é o PP, que é o meia esquerda 10, né? Todos esses jogadores que eu estou falando são os 10, são camisas 10. O PP, que é 07, é um ótimo jogador. O Rodrigo, que é um 06, também um ótimo jogador. E o Bernardo, que é 05, que é um ótimo jogador tecnicamente. Esses 3 caras são jogadores realmente que têm uma capacidade técnica muito grande. E seria um cenário perfeito para qualquer equipe, né? Um de cada ano, na mesma posição, para você poder fazer as transições, né, de um ano para o outro com um jogador muito bom numa posição que é uma posição que o Brasil todo reclama, né? Que são os camisas 10, né? Então acho que eu tenho esse exemplo dentro da minha categoria. E outros jogadores de outras posições que eu vejo com muito potencial, né, dentro do cenário de futebol brasileiro. O Santos profissional, eu vejo na minha visão, né? Eu posso falar, não tem problema, eu vejo que ele está um pouco carente ali na lateral direita. O Santos está buscando aí um lateral. Quem sabe surge um aí, lateral direito aí do Sub-20, ou que o Maurício possa pescar no aquário. O Santos está precisando do lateral direito no profissional com urgência. Agora, falando um pouco das suas características como treinador, você observou muitos treinadores e como que você criou o seu método, a sua característica? Você buscou se identificar com alguém? Você procurou, pô, eu vou copiar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vou criar minha própria identidade? Sem dúvida, esse processo de formação, de eu pensar em ser treinador de futebol, foi quando eu fui para a Grécia, né? Eu já estava quase com 30 anos e ali começou a me despertar algumas coisas que eu via que eu já estava direcionando o meu futuro para esse lado de ser treinador, né? E comecei a observar as atitudes e ações dos treinadores com quem eu trabalhava, o que eu ouvia de coisa positiva, eu falei, pô, isso aí eu gostei dessa ação que esse treinador teve, de algum treino que
que eu participava, como jogador, que eu falei, pô, que treino bacana, né? Ia, anotava. E comecei a perceber nesse meu retorno para o Brasil também os profissionais brasileiros, né? Que aí foi o contraste que eu via que o europeu, né? Porque eu fui dirigido lá nesses 3 anos, fui dirigido por um romeno, por um iugoslavo, por dois gregos e um alemão. Então eu falei, pô, vi coisas boas, vi coisas ruins em todos os trabalhos. Quando eu vim para o Brasil, eu já estava também, né, já no final da minha carreira, estava mais experiente e vi também, né, as ações dos treinadores brasileiros. E realmente tinha um pouco de diferença, principalmente no lado contextual, né? No lado de dificuldades, não, o treinador brasileiro sempre foi muito, ele sempre teve um jogo de cintura muito grande, coisa que o europeu não tem muito, né, cara? Isso daí também era um lado que eu via, pô, o brasileiro ele consegue se virar com pouca coisa, com falta de estrutura, com às vezes a dificuldade do time, não ter muito dinheiro para investir, para ter bola, para ter material, né? Coisa que eu não sei se o europeu tem muito isso, né? Se ele chegar num clube que de repente não tem essa estrutura toda, eu não sei se ele aguenta, né, cara? Então eu tive essa oportunidade, né, de estar no final da minha carreira como jogador e ter essa percepção. E aí tudo que eu vi que eu quando eu parei de jogar, eu falei assim, pô, eu preciso me contextualizar mais, porque só ter sido jogador não vai fazer eu ser um grande treinador. E foi isso que eu fiz, eu fui atrás de conhecimento, fui atrás de leitura, de livros, para poder ver o que poderia ser feito a partir daquele momento que eu parasse de jogar. E nessa fase da tua vida, você já olhava e falava assim, me identifico mais com esse tipo de jogo. É assim que eu quero quando eu for treinador e tal. Ali você já estava se moldando, vamos dizer assim. Ah, sem dúvida, né? Quando eu via jogos assim do Cilinho, o professor Cilinho do São Paulo, eu gostava muito, eu achava uma equipe muito ofensiva. Eu me lembro do Tele Santana também, com a equipe do São Paulo, né? Fazendo grandes jogos. Depois o Vanderlei vindo no Palmeiras. Então eu me identificava muito, né? E eu acho que o Brasil, de uma forma geral, gosta desse jogo, né? O povo brasileiro está acostumado com esse tipo de jogo ofensivo, com jogadores que têm essa ousadia, né? De realmente praticarem futebol técnico, de terem competitividade. Isso, quando você vê numa equipe vencedora essas valências, te chama mais atenção ainda, né? E eu não era diferente. Então, quando eu estava nesse processo de auxiliar técnico, né? De me moldando como treinador, lógico que eu me baseava muito nesses times ofensivos. E aí você chega no clube, você implanta a sua mentalidade lá e o seu estilo dentro dos jogadores e espaço para a rapaziada, ou você aos poucos vai entendendo o que você tem e vai se adaptando ali com o que você pode trabalhar? Isso é muito... Como que é a vida do treinador? Essa é uma situação que é muito legal você tocar nesse assunto, porque, um exemplo, vamos lá. Eu fui trabalhar... O torcedor quer saber o resultado, não quer saber o que vai fazer. Isso é muito legal falar, né? Eu fui trabalhar na China, foi um dos meus primeiros trabalhos autorais. Cara, eu não posso chegar na China com um jogador chinês e querer implantar o tic-tac, cara. Cara, é impossível você fazer isso, porque o jogador chinês, ele é outro tipo de jogador, sabe? É um jogador que tem muita disciplina, muito rápido, né? Mas o lido com a bola é diferente do jogador brasileiro. Então, é um processo, né, cara? Você não pode chegar lá. Eu cheguei numa equipe que tinha muita dificuldade, eram muitos jogadores muito simples. E eu contratei 2 jogadores brasileiros que deram um equilíbrio melhor, né, com uma qualidade melhor. Mas não tem como você fazer isso como profissional, cara, sabe? De verdade, só se você ficar 3, 4 anos na mesma equipe, que aí você consegue melhorar. Mas se você chegar no clube, na China, como eu fui, né? Que chamava-se Zhejiang Itan, o nome da equipe, né? Uma equipe da 2ª divisão lá do Campeonato Chinês, e fazer o tic-tac do Barcelona ou da equipe que seja, né, técnica. Então é muito difícil você fazer isso. Eu, como profissional, não acredito nisso, né? Agora, o que eu procuro fazer é chegar na equipe que eu vou trabalhar,
ver a característica dos jogadores e, dentro daquela característica, eu potencializar aquilo que está sendo feito de bom, porque, no meu entendimento, quando um profissional sai, ele não fez só coisas ruins. Claro. Teve coisas boas que aquele profissional fez, sabe? E eu tenho que aproveitar isso. Se a equipe consegue ter uma qualidade, um princípio que é muito bom, e por que eu não continuar com aquele processo? Agora, eu preciso criar e dentro da minha capacidade como treinador de futebol, explorar novos princípios dentro da equipe que eu acho importante para que a equipe evolua, né? Então eu sempre procuro ter essa linha de raciocínio quando eu chego no clube. E falando um pouquinho da China, uma peculiaridade, alguma coisa que aconteceu lá, uma coisa diferente, conta alguma história pra gente da China aí. Não, a China acontece, toda hora acontece. Toda hora acontece uma situação inusitada, né? Com um jogador chinês. Mas, assim, eles têm um outro tipo de vida, né, cara? É muito diferente, né? Como na Arábia Saudita, como no mundo árabe que eu tive também como treinador, né? Eu posso citar, de repente, o período do Ramadã no Bani Yas, que eu tive lá agora em 2023, né? Então, foi a primeira vez que eu participei do Ramadã completo deles. E tem jogador que perde 4, 5 quilos. Né? Fica sem comer. Fica sem comer durante o dia, você tem que mudar os horários do treinamento, você tem que ter um cuidado especial na carga que você vai dar, porque eles vêm muito debilitados, principalmente do meio para o final do Ramadã, que eles já estão perdendo condição física praticamente inteira, né? Então, são situações assim que, de acordo com a religião, dos costumes do país, você tem que ter esse cuidado, como um treinador de futebol, né? Mas que eu posso te citar mais assim em relação a esse tipo de coisas assim que me causou um pouco de estranheza foi esse período do Ramadã no mundo árabe, nos Emirados Árabes. E a China, gostou de viver na China? Cara, eu morei na China já há 4 anos, 4 temporadas, né? 4,5. Eu gosto da China, eu acho um país muito legal, sabe? Para trabalhar foi fundamental na minha carreira, me deu uma segurança muito grande. Eu acho que foi um divisor de águas na minha vida profissional, porque lá me deu condições para mim poder hoje ter as minhas ideias, ter a minha linha de raciocínio, sabe? Eu sou profissional do futebol, eu trabalho com futebol e na minha cabeça eu sempre pensei nessa segurança e a China me proporcionou isso. É um país muito diferente. Eu tive lá no período melhor deles, onde eles pagaram mais. Na época eu fui com o Vanderlei para lá. E realmente foi um país que eu gosto muito, tenho grandes amigos. Tive o prazer de participar lá das competições lá como jogador, como auxiliar técnico e como treinador. Então, eu tenho o máximo respeito pelo país China e as oportunidades que eles me deram na vida. A China é complicado, mas ao mesmo tempo é bom, né? Porque para trabalhar lá seguir um pouco o que eles pensam ali é meio difícil, porque eles não são fáceis, mas, como você falou, a parte financeira, muitas vezes ele fala mais alto e o cara acaba indo, e aos pouquinhos você tem que ir implementando, igual tu falou, o que eu tô pensando aqui, eu vou colocar, e os caras vão se adaptando. E hoje, falando um pouco de você pessoal agora, Maurício Conpertino, treinador de futebol, hoje quais são os seus objetivos assim maior na sua carreira? O que, caramba, eu sonharia fazer isso? Tenho um desejo. Jogador de futebol quer sempre chegar numa seleção brasileira, né? E ter uma carreira boa. Qual é o que te sustenta todos os dias? Hoje o profissional Maurício Conpertino está empenhado realmente nesse trabalho do sub-20, né? De realmente conseguir desenvolver jogador, né? Trabalhar com muito empenho dentro desse processo todo, que é um processo novo para mim, mas que eu sei que vai ser muito importante para o meu futuro, né? Porque é mais um aprendizado que eu estou tendo. Então acho que as grandes conquistas que eu possa vir a ter aqui junto com a rapaziada vai ser muito importante. E o futuro a Deus pertence, né? Eu estou me preparando muito para ser um grande treinador de futebol no Brasil, e eu acho que hoje o que eu tenho nas mãos é o sub-20,
e trabalhar com o máximo empenho, com o máximo respeito a toda a instituição Santos Futebol Clube, que é um dos clubes mais com a camisa mais pesada do mundo, se não for o clube mais com a camisa mais pesada do mundo, né? Onde, sem sombra de dúvida, os maiores jogadores da história desse esporte jogaram aqui, né? Hoje nós temos um grande representante que é o Neymar, que eu acho que é um jogador mas muito fora da curva, né, cara? A gente tem visto aí alguns jogos dele agora nesse retorno, e eu acho que quando ele tá ficando mais experiente, ele tá ficando melhor, porque, né? A parte técnica dele realmente é inquestionável, um jogador que pensa 10 vezes na frente do outro jogador. Então, É difícil jogar com o cara, né? muito difícil, porque É difícil. né, a gente vê nos jogos, assim, enfim, é uma grande referência pra gente, né? Principalmente eu estando trabalhando com o pessoal, eu sempre cito o nome dele, porque realmente ele é uma referência técnica incontestável, né? Junto com o Messi hoje, eu acho que ele é a referência técnica, né? O Cristiano Ronaldo é a referência de um jogador físico, de um jogador que tem sua qualidade técnica também, mas não como o Neymar e o Messi. Com certeza. E hoje, você fazendo o seu trabalho lá no Santos, você vê como muito importante você tendo já esse trabalho que você já fez nas outras partes profissional, isso te ajudando a você conseguir administrar ali a rapaziada. Eu te pergunto na questão de o Santos preparar melhor os jogadores para o profissional. Você vê que essa sua qualificação, trabalhando na seleção brasileira, com profissionais, isso te qualifica melhor para que você possa passar melhores orientações, vamos dizer assim, não digo nem técnica nem tática, porque o seu trabalho ali não é só também colocar o que você sabe tudo dentro de campo. O treinador também acaba se tornando um gestor ali da questão toda. O que você me fala um pouco sobre essa situação? Eu acho que essa junção, né, da minha contratação com a equipe do Sub-20 realmente é tudo isso que você falou, né? Engloba tudo isso. Mas como eu te disse, né, eu acho que eu não faço nada sozinho. Eu preciso, né? Hoje o Rodrigão é o cara que está na coordenação geral, né? Que tem ajudado muito no processo também dessa reorganização Construção, né? construção das equipes de base do Santos, né? Dando melhores estruturas. Tem o Léo, que eu não posso deixar de citar aqui, que tem ajudado muito também, né? E a gente tem conversado muito, o próprio Quaresma, né? Que é o nosso chefe. Eu acho que todos estão cientes dessa situação. E eu, como sendo uma mola dentro do processo das categorias de base do Santos na equipe sub-20, não posso deixar de fugir essa responsabilidade, né? De passar um pouco da nossa experiência, não só como treinador, mas também como ex-jogador, né? E direcionar algumas situações que a gente vê importante e que eu não ouvi quando eu era jovem. Isso aí. Eu acho que esse processo, quando você... E eu consigo fazer isso daí, porque muitas coisas que eu falo para eles, eu senti falta quando eu tinha a idade deles. Por isso da pergunta, eu queria ouvir Né? essa resposta. Porque eu acho muito importante eu passar a minha experiência, né? E ter esse lado de, pô, rapaziada, eu fui por aqui. É. Eu acho que vocês, pô, sabe? E aí tu acha que eles aceitam muito mais, tipo assim, para um cara que já viveu isso, sabe como é que é? Eles escutam, né, cara? Agora, se eles vão aceitar, a gente não pode ter esse. Acho que cada um tem o seu livre-arbítrio, né, cara? Mas eu percebo que eles têm escutado muito, com muita atenção essa situação que eu venho falando para eles, né? Não só eu, a minha experiência como ex-jogador, mas dentro da minha comissão tem vários ex-jogadores, né? Tem o Axel, tem o Marco Basílio, tem o Mauro, que é o preparador de goleiro, sabe? Então, jogadores, ex-jogadores que tiveram na equipe do Santos Futebol Clube, que conhece a história do Santos Futebol Clube e que conseguem passar esse tipo de informação. E eu acho que quando você é jogador, eu acho que cria uma credibilidade maior. Não que o cara que não foi jogador não tenha essa credibilidade, mas por você ter vivido aquele momento ali, né, estando na pele deles também, eu acho que essa situação se torna um pouco mais plausível, né, em relação a tuas opiniões, em relação a eles melhorarem ao que eles têm que fazer diante daquela oportunidade que está sendo dada e ele está jogando no sub-20 do Santos. Essa é a outra pergunta que eu ia te fazer, você já tocou no assunto. Então,
O cara sendo um ex-atleta, eu acho que o convívio dele ali fica mais fácil, principalmente se ele conhece o clube, né? Igual é o Rodrigo, é o Léo, se torna um caminho mais fácil de entendimento de todas as fases aí do Santos que a gente está falando hoje, mas eu acho que uma visão que se um ex-atleta se prepara e ele vai para um posto que seja um posto importante no clube, eu acho que fica um pouco mais fácil de ele lidar ali no dia a dia do que uma pessoa qualquer que possa se capacitar, mas tipo, o cara não sabe o dia a dia, porque igual a gente conhece Portuguesa Santista, a gente sabe das dificuldades que a gente aqui da cidade. Uma pessoa que não é da cidade pode vir e achar, como você falou agora, do técnico europeu. Será que o técnico europeu aguentaria uma falta de material, uma falta de estrutura? O brasileiro já rebola um pouquinho mais. A gente já está indo para o nosso final. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os torcedores do Santos, para a galera que está nos assistindo, sobre todo o trabalho que você tem feito na categoria de base ali no Sub-20, quais são as expectativas que o torcedor pode ter para daqui para frente com as novas promessas que estão vindo? O que você diz? Legal. Antes eu queria fazer um adendo, eu acho muito importante isso que o Santos tem feito, sabe? Através dessa sua colocação, né? Trazer ex-jogadores, eu acho que é fundamental para o resgate do futebol brasileiro. Não tenho dúvida nisso que eu estou falando para você. Você citou o Léo, o Rodrigo, o próprio Batata, que trabalha conosco hoje como coordenador, né? Tem eu como treinador, o Axel, como eu falei, o Basílio, o Mauro, na equipe sub-17 tem o Helder. Então eu acho que cada vez mais eu estou mais convicto disso, né? E agora trabalhando nas categorias de base, eu acho que é fundamental os clubes terem essa percepção. O Santos está tendo, através do Marcelo Teixeira e do Quaresma, e eu acho isso daí fundamental, cara. Estou vendo agora de verdade o tanto de coisas que eu já estou vivendo lá dentro, né? E o que eu posso passar para a torcida e para as pessoas que estão nos ouvindo é que realmente a gente está muito empenhado em dar o meu melhor como profissional dentro dessa minha nova função dentro do clube. Estou muito empenhado, estou muito motivado, estou feliz. Eu sou da cidade e realmente eu me acolhi muito facilmente aqui, porque eu sempre trabalhei fora, né? Nunca tive a oportunidade de trabalhar aqui na cidade de Santos depois que eu me tornei treinador. Então eu acho que está sendo um momento muito especial na minha vida e estou dando o meu melhor para a equipe, né? Porque eu acho que é assim que a gente deve funcionar. Cada trabalho que a gente tem a oportunidade de fazer, né? Respeitar a instituição. Isso eu já faço desde os meus 14 anos, né? Que fui formado aqui dentro do Santos Futebol Clube e falar para a grande torcida santista que a gente está muito empenhado nesse novo projeto. Não, mas é legal. Eu te fiz essa pergunta porque toda vez que a gente está junto e a gente troca ideia de Santos, ou a gente está em outras ocasiões, eu vejo que quando você fala desse novo desafio que você está fazendo, é tipo satisfatório, é uma coisa que, sabe, um bagulho que tá assim, que tá te brilhando os olhos. Eu imagino que pela parte profissional, mas também principalmente porque é um bagulho que tu já viveu aquilo ali, tu tava ali, aquilo tá no teu sangue, entendeu? Tá ali vivendo aquilo todo dia, não é isso? Isso aí, não é verdade. Eu sempre brinco, né? Tem o Maurício Cupertino, pessoa física e pessoa jurídica, né? Então eu tô tendo a oportunidade de juntar a pessoa física com a pessoa jurídica, né? Porque geralmente quando eu vou trabalhar num clube, né, a pessoa jurídica. E a pessoa física fica sempre, né, quando tá sem trabalhar, né? Nesse caso especial do Santos, juntou, porque eu tenho um carinho especial pelo clube, né? Sou daqui de Santos, meu pai me levava desde 14, 13 anos na Vila Belmiro, então acho que está sendo realmente um momento fantástico na minha vida profissional. E quando sai na rua, a galera reconhece. Tranquilo, aqui em Santos a gente é de casa, tem muitos amigos, né? Então acho que cada vez mais essa proximidade fica para mim é tranquilo e as pessoas sabem do meu caminho profissional, que também é bem bacana em relação ao respeito que as pessoas têm por nós e
E tem sido cada vez melhor, né? Porque eles se interessam, a gente vê o quanto que o torcedor santista me para na rua, pô, e aí, tem bons jogadores? Quem são os caras que podem subir? Essa conversa aqui na cidade é muito diferente, né? Aqui em Santos vive muito Sim. isso, né? Alguma das perguntas foi isso, alguém falou, pô, pergunta pra ele quem tá vindo, quem é o cara e tal. É assim. Isso é uma situação muito especial, né? Então eu vejo que Santos vive muito isso, né? O cara da padaria, o cara da banca. Quando eu vou na academia, pô, e aí, quem é o próximo jogador? Vai subir? Isso é muito latente aqui na cidade. Não, show. Legal. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Vamos encerrar aqui que a gente já está já no nosso horário. Eu queria agradecer vocês que estão aí acompanhando a gente. Quem quiser acompanhar mais, se inscreve aí no nosso Instagram, Let's Go Cash, se inscreve no nosso canal do YouTube. Agradecer ao Mal, agradecer a Force One, onde nós estamos aqui na Firmino Barbosa 56 gravando. E muito obrigado mesmo pela presença de vocês, obrigado pelo o tempo do Maurício. E é isso aí, pronto para a próxima. Valeu, Maurício. Obrigado.